Akira Toriyama foi um grande mangaka, escritor de Dr. Slump e principal designer de personagens da franquia de jogos Dragon Quest, mas você deve conhecer ele por Dragon Ball. Lançado em 3 de dezembro de 1984, na edição semanal da revista japonesa Shonen Jump, o mangá acompanha a história de Goku, um jovem que com 14 anos aprende com o Mestre Kami o estilo Kami de artes marciais, que nada mais é que uma adaptação do Kung Fu para dentro do mangá, além de valores importantes como disciplina, humildade e a importância de treinar tanto o corpo quanto a mente. É interessante citar a luta entre Goku e Tenshinhan no 23º torneio de artes marciais. Os dois personagens já haviam se enfrentado no torneio anterior, em que, por inconveniência do destino, Goku acaba perdendo. Mas depois de 3 anos treinando, é perceptível o quanto ele se tornou mais forte fisicamente e psicologicamente. Enquanto Tenshinhan tinha foco em ataques diretos e tentava se impor pela força, Goku usava movimentos mais fluidos e se mantinha equilibrado em defesa e ataque. É isso que faz ele se sobressair e vencer a luta. O tempo passa, Goku cresce e o mangá apresenta mais personagens, e neles podemos ver uma mistura de formas de luta. Goku passa a usar o Kung Fu junto ao kickboxing, e Vegeta demonstra técnicas de Taekwondo e Judô. Vendo isso, torna-se claro que Akira Toriyama tem uma grande paixão pelas artes marciais, como já revelou em entrevistas que admirava tanto os filmes do gênero, que os usou como motivação para criar Goku, que foi fortemente inspirado por Jack Chan e Bruce Lee. As produções animadas japonesas ou animes, como por exemplo de Dragon Ball, citado anteriormente, são muito inspiradas nas artes marciais da própria região. Como grande exemplo, o Kung Fu, o Taekwondo e o Karatê. Essas artes marciais vão além de combate. São estilos de vida, filosofia, cultura e tem muita história guardada para contar. A começar pelo próprio Kung Fu e o Karatê, duas artes marciais que divergem de uma mesma origem. A origem do Kung Fu se data da era Qin, na China. Ela aconteceu principalmente no sul da China, na região de Foshan. Por isso, esse local é conhecido como o berço do Kung Fu. Desse mesmo local se originou o Karatê. Nessa mesma época, em Okinawa, que era na época, hoje em dia, é um arquipélago de ilhas lá do Japão. Mas naquela época era um reino separado, que tinha muito contato com os chineses. Então, muitos comerciantes aprenderam Kung Fu chinês no sul da China e trouxeram para Okinawa e misturaram com as danças típicas deles, que no caso era o Ka. Ka de Karatê, ele significava mãos vazias, mas antigamente significava estilo de combate chinês. Por isso, podemos dizer que o Kung Fu e o Karatê são dois galhos de uma mesma árvore, uma mesma raiz de cultura conectada que divergem em um único ponto. O principal fato da popularização das artes marciais ocorreu nos anos 80, com o surgimento da indústria cinematográfica. Grandes filmes como, por exemplo, O Grande Dragão Branco e Karate Kid foram pontos muito altos desse desenvolvimento da cultura das artes marciais aqui no Ocidente. Grandes exemplos, e nessa época surgiram grandes atores, como por exemplo Bruce Lee e Jack Chan, que tiveram como papel popularizar o Kung Fu. Até hoje, muitas obras referenciam essa época do cinema, que foi uma época muito rica em artes marciais, nas suas coreografias de combate. Como um exemplo muito recente é a série One Piece Live Action, que existe um personagem que ele luta um estilo de Kung Fu que se utiliza apenas dos pés, que também é uma mistura da capoeira brasileira com a dança break, o que mostra que, mesmo as artes marciais sendo milenares, elas são muito moldáveis e podem ser muito unidas, tanto que existe o MMA, artes marciais mescladas. Porém, acima de tudo, as artes marciais vão além de combates. Elas são sobre respeito, disciplina, autocontrole, fé, cultura e história. Por isso são veneradas e ensinadas até os dias atuais, prezando pelo amor ao próximo, o autocontrole e a autodefesa.